Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Nós vamos hoje discutir o que vai acontecer no céu. Ah, céu, lindo céu. Tem tantos hinos que falam do céu, todos eles lindos, porque o céu é um lugar maravilhoso. Aliás, esse também era um hino, né? O céu é um lugar maravilhoso. Então, agora, o que é que vai acontecer quando estivermos no céu? De saída, posso garantir a você que não será como muita gente diz. Não ficaremos flutuando em nuvenzinhas brancas, tocando arpinha e bocejando de tédio. Não. Mas também não sei como é que vai ser. Eu sei como não será. Como será, eu não sei. Por exemplo, será que no céu nós teremos lembranças do que nós fizemos na Terra? Pelo menos as coisas, que as coisas ruins a gente esqueça, né? Mas as coisas boas nós vamos lembrar? Ou não vamos ter lembrança de nada do que aconteceu na Terra e viveremos apenas uma nova e eterna realidade? Eu não sei. Por isso, acatando a sugestão de uma telespectadora, nós pautamos o tema e vamos discuti-lo com quem sabe a resposta. Ou pelo menos com quem pode indicar nas Escrituras Sagradas pistas que possam nos ajudar a responder a pergunta tema de hoje. Então, não perca. Está no ar o Vejam Só. Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, estamos iniciando o programa Vejam Só com presentes para você. Não sei até quando a gente vai poder sortear os presentes. Então, não perca a oportunidade. Vá ao site do programa, é o vejamsó.com.br e vote na enquete. Até para a gente poder ter uma ideia de como os telespectadores e as telespectadoras se articulam em relação ao tema que a gente discute. No final dessa edição, nós vamos fazer o sorteio do kit da Agrade e se você não ganhar, continua concorrendo, desde que tenha votado na enquete, ao sorteio do final da semana no kit Jô Rezende, tá bom? Quem vai conversar conosco a respeito do tema de hoje, se no céu teremos lembranças do que fizemos na terra, é o pastor Egnaldo Hélio de Souza, do Centro Evangelístico Vale da Bênção, professor de teologia e apologista. Paz e graça, o senhor tá bom? Paz e graça, estou bom. Pastor Heber, uma felicidade muito grande estar novamente aqui com esses telespectadores maravilhosos e falando do céu, né? Que é uma coisa boa, né? Esquecer um pouquinho das coisas daqui, né? E saber que há esperança de algo melhor, né? Bom. Onde fica o Centro Evangelístico Vale da Bênção? O Centro Evangelístico Vale da Bênção fica em Araçariguama, que é uma cidade pouco conhecida, mas é quilômetro 50 da Castela. Chegou no quilômetro 50 da Castela, entrou à direita, você já vai ver o Centro Evangelístico Vale da Bênção. Muito bom. Muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, volta ao Vejam Só o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre e professor de teologia também. Seja bem-vindo, reverendo Nilson. Paz e graça. Paz e graça, pastor. Tudo bom? Tudo bem. Para a gente é um prazer estar de volta aqui também. E como o pastor Egnaldo falou, é um tema interessante, né? É um tema que nos empolga e a gente espera poder contribuir para que os telespectadores possam realmente também sentir esse desejo de pensar um pouquinho mais sobre o céu, né? E onde fica a igreja que o irmão pastoreia? Então, a Igreja Metodista Vila Bonilha, a gente está ali próximo à Marginal do Tietê, a Ponte do Piqueri. É Rua Santa Romana 288. Aliás, hoje teve uma manifestação lá, pararam a pista. O que houve lá? Olha, eu não realmente, acho que eu estava envolvido em tantos afazeres, eu não acompanhei. Não? Logo cedo? Realmente eu não acompanhei. Eu ouvi pelo rádio, mas ninguém, Sim. Os repórteres não sabiam. Eram umas 50 pessoas só. Ah, tá. Né? Que bloquearam a pista local da Marginal, junto à Ponte do Piqueri. Então é por ali. Deve ser. Como Aí, eu fiquei praticamente em casa, envolvido... Mas a igreja fica do lado de lá da ponte. A igreja fica do lado... Ali a gente está entre Freguesia e Pirituba, né? Tem a Avenida Edgar Facó, a gente está a 2 quadras da Edgar Facó. Muito obrigado pela presença do irmão. Então, vamos ver a matéria que apresenta o tema e depois a gente vai ouvir o que os nossos convidados têm a dizer no Vejam Só. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se darão.
Alguns interpretam essa passagem dizendo que não teremos memória da nossa vida terrena no céu. No entanto, o versículo anterior diz: já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Com isso, podemos entender que apenas as nossas angústias passadas serão esquecidas e não todas as nossas lembranças? É correto afirmar que as nossas memórias serão purificadas, redimidas, curadas, restauradas e não apagadas? Você acha que não há nenhuma razão pela qual não poderíamos possuir muitas lembranças das nossas vidas terrenas? A gente pode dizer que essas lembranças apagadas são apenas as que envolvem o pecado, dor e tristeza? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Alguns apontam para a história de Lázaro e o homem rico como a prova de que os mortos se lembram das suas vidas terrenas. O homem rico pediu a Abraão que enviasse Lázaro de volta à terra para advertir os seus irmãos a não irem para o inferno. Isso demonstra que ele era capaz de se lembrar dos seus parentes. E ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. A lembrança do homem rico era parte da sua miséria. Mas se tivéssemos memórias no céu, elas serão apenas de coisas que nos trazem alegria? Ou, na verdade, não teremos nenhum tipo de memória do que na Terra? Esse é o tema do programa Vejam Só dessa noite. Acompanhe. Isso aí. E você participa do programa pelo site vejamsó.com.br. Conosco o pastor Ignaldo Hélio de Souza, do Centro Evangelístico Vale da Bênção, professor de teologia, apologeta, etc. E autor, né? Deixa eu mostrar o... Esse aqui é o último? Esse aí, na verdade, é o relançamento do livro Quem é o Perdido, agora com a nova roupagem, ampliado, que é uma seara quase esquecida, o desafio de olhar os grupos religiosos como campos missionários, né? Então, lançar um chamado para evangelizar e levar a palavra para grupos que normalmente ficam fora desse enfoque, né? Evangelístico, missionário e até de oração também, né? Quem é que ora por um testemunho de Jeová ou outro grupo religioso? Normalmente não se ora, né? E aí é um chamado para as pessoas começarem a ver o vasto desse campo. Legal, muito obrigado pela presença do irmão. E quem sugeriu o tema de hoje, depois eu vou mostrar, vai ganhar o livro com o autógrafo do autor, né? Olha só, já. Depois eu falo. Queria saber do irmão agora, na sua primeira fala, como o irmão responde a pergunta tema? Eu vou responder sim, até pelo versículo, achei já colocaram, né? Isaías 65, 17, mas eu acho que é importante começar fazendo uma certa distinção, porque aquilo que se chama ou se denomina céu, né? Que momento que está sendo referido aí é muito importante, até porque você faz referência ao rico e Lázaro, a lembrança do rico, né, dos seus familiares, e ainda um outro trecho lá em Apocalipse 6, 9 e 10, onde João vê as almas que estão embaixo do altar de Deus, estão clamando: ó poderoso Deus, até quando não vingas o nosso sangue daqueles que habitam na terra. Então, aliás, estão lembrando também de coisas ruins. E esse versículo aqui, porque esse que eu crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas. São momentos diferentes. Nós precisamos distinguir esse momento em que uma pessoa morre e ele não está mais nessa terra, ele está aguardando a ressurreição, seja a ressurreição da vida e a ressurreição da morte. E aquele momento em que nós vamos ressuscitar, em que o mortal será revestido
pela vida, o corruptível pela incorruptibilidade, e que Deus vai transformar todas as coisas. Então a referência de Isaías, novos céus, nova terra, está ligado a esse momento em que o universo foi renovado. Aquele que diz lá, 1 Coríntios 15, 28, Deus é tudo em todos. Então esse momento, sim, é um momento em que as lembranças das coisas passadas, elas são esquecidas. Aí a gente vai conversar, né, desse esquecimento. Mas ele é diferente desse momento em que a pessoa morreu e está guardando o momento da ressurreição, em que é assim consciência do passado. Nós vimos aqui tanto de salvos como de não salvos, né? Então eu acho interessante fazer essa distinção, porque a ideia de céu ficou quase uma ideia apenas de desencarnar e não ter corpo. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a ressurreição. Quando houver ressurreição, aí a salvação de Deus ela é plena. E aí nós caímos aqui, Isaías 65, 17. Né? Bom, então depois a gente vai apertar o irmão para saber melhor essas coisas. Então tá. Reverendo Nilson Fontenelle Piedade, professor de teologia e ministro da Igreja Metodista Livre, também está conosco. No céu teremos lembranças do que fizemos na terra, reverendo? Eu começo também, pastor, concordando com o pastor Guinaldo, essa questão de que a ideia de céu às vezes ficou um pouquinho meio vaga, né? Então a gente possa falar do céu, tanto no aspecto dos salvos, como a própria matéria de início foi colocado a questão do rico e o Lázaro, claro que estava numa outra situação eterna, aliás, o rico, né, no inferno, mas que tinha lembranças aí das coisas da terra. Mas o que eu queria de início colocar, assim, na minha visão, né, eu vou trabalhar com essa ideia realmente que eu creio que quando nós morremos, né, o nosso espírito imediatamente vai para o céu. Né? Eu não creio, talvez, num período de transição, alguma coisa assim, se é o que eu entendi bem assim na colocação do pastor, que no debate, com certeza, nós vamos conversando aí. Então, eu creio que a partir do momento que nós morremos, né, que o meu espírito separa do meu corpo, eu creio que nós vamos para o céu. O meu espírito já vai para o céu. Vai haver a ressurreição, mas não vai haver nada assim, eu imagino, de novo em termos de lugar ou de habitação, quando eu já estiver em corpo indo para o céu. Então, nesse sentido, eu creio que as referências bíblicas que fazem a relação com as lembranças, com a questão do céu, os próprios textos de Apocalipse, eu creio que eles estão falando sim de coisas no céu, coisas que quem morreu hoje em Cristo já vai sentir isso, e que mesmo depois da aparição visível de Cristo na terra, né, buscando a igreja, eu creio que mesmo assim depois essas lembranças vão continuar no céu. Eu creio que nós vamos lembrar sim, inclusive coisas ruins. Eu penso que vamos lembrar, não mais com tristeza, com sofrimento, mas essas lembranças vão nos acompanhar. Muito bem, e você de casa, o que é que pensa? Vamos lá. Vejamsó.com.br é o endereço eletrônico do nosso site, e você lá encontrará a seguinte pergunta: você acha que no céu teremos lembranças da terra? Né? Você acha que no céu teremos lembranças da terra? Né? Será que a gente vai lembrar de quanto São Paulo foi roubado escandalosamente ontem? Que se aquilo não for pênalti, né? Será que nós vamos lembrar, né, que o Marcos defendeu o pênalti do Marcelinho Carioca no lance mais inesquecível de todos? Ai, ai, ai. Tá, então vamos falar sério agora. Você acha que no céu teremos lembranças da terra? Primeira resposta, sim. Pelo menos as boas, né? Ou então, não. É outra realidade, é outra estrutura, é tudo novo. Então não tem que ter lembrança de nada. E a terceira é não sei, tá? Que é a minha, essa é de verdade. Eu não sei de verdade. O povo não acredita quando eu falo que eu não sei. Mas eu não sei, essa eu não sei. Verdade mesmo, não sei. Então, votou na enquete, você se habilita aos sorteios. Hoje a gente vai sortear o kit da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, né? Que é a camiseta, a caneca do Vejam Só, que todo mundo quer, né? E o que eu queria mesmo é que você conhecesse a Agrade. Tem uma pertinho de você aí, ó. Para você pegar o endereço, anota o telefone e amanhã você liga para 0 Operadora 11 3115 0819 3150819, está aí o telefone na tela para você, em São Paulo. Você pergunta qual é o endereço da grade mais perto da minha casa. No Brasil inteiro tem. Aí você vai lá na grade e faz o curso bíblico ou vários outros cursos. Tem até música na grade, olha só que legal. O pessoal aqui do estúdio está querendo fazer o curso de canto, né?
tem curso de inglês, espanhol, usando a Bíblia, tem curso de Libras, tem curso de teologia, né? Tem curso de pós-graduação em teologia também, tem um monte de curso lá. Então você se informa direitinho, tá bom? Mas amanhã, agora não adianta ligar que não tem ninguém lá, muito tarde, né? Então 0 operadora 11 3115 0819, tá bom? Muito bem. O tema de hoje foi sugestão, você pode pegar aqui, ó, e fazer a dedicatória. Eu pego outra aqui. Pega outra? Esse aí já fiz a dedicatória para você. Esse aqui é já. para mim? Opa, esse é meu, olha lá. O seu tá aí. Joia. Quem sugeriu o tema foi a Tati Camargo. Tati, não sei se é Tatiane, então fica Tati mesmo, Tati Camargo. Ela é de São Paulo e usou o Facebook para fazer a sugestão do tema. Ó, tá lá. Então você pode fazer a mesma coisa. Você que gosta do Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Sugere o seu tema, se ele for pautado, você ganha um presente sem sorteio, sem nada. Mas é tema, não é assunto. O pessoal escreve lá, queria que você falasse do governo brasileiro. Isso é assunto. Aliás, um assunto que dá pano para manga até não acabar mais. Faz um tema, né? Você faz um tema, né? Tipo, diante do governo brasileiro, os cristãos deveriam defender a anarquia. É um tema. Não vai sugerir porque eu não vou pautar, tá? Mas é um exemplo, tá bom? Beleza. Vamos lá. Cadê? Pastor Eguinaldo, eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor que o reverendo Nilson vai responder. A gente vai falar muito sobre o céu hoje aqui e eu tenho uma dúvida básica a respeito do céu. Onde é o céu onde passaremos a eternidade? É o céu onde o Paulo viu quando foi ao terceiro céu lá, quando ele foi arrebatado? É o céu onde está Deus, os anjos, os 24 anciãos que João viu lá no Apocalipse? Ou vai ser outro lugar? Biblicamente a gente só pode entender que é esse lugar onde Paulo foi, esse lugar onde João foi, esse lugar descrito como céu. Que não é o céu do espaço sideral, não é, né? Não são as galáxias, que é o mundo habitado por Deus e os seus anjos, né? Então nós temos ali em Colossenses 1,16, quando fala da criação em Cristo, foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então essa parte invisível do universo é a parte onde Deus habita. É o lugar onde Paulo foi e disse assim, olha, eu vi coisas que ao homem não posso nem falar, né? E também se ele falasse ia ser difícil de entender, né? Eu acho que um ponto que a gente precisa pegar e ter no nosso coração é que não é fácil dizer como é o céu. Jesus, quando conversou com Nicodemos, ele fala para Nicodemos, se eu estou falando para você das coisas da terra, você não está entendendo? Se eu for falar das do céu, você não vai entender mesmo. Então a gente tem que pensar que o nosso conhecimento sobre o céu vai ser sempre limitado. Por mais que João descreveu, você olha assim que ele usa aquelas figuras, parecia isso, era como aquilo, porque era difícil de escrever. É difícil de escrever porque você não tem similar aqui, não tem uma coisa que é igual. Sensações provavelmente são muito diferentes, as coisas muito diferentes. Então o que a Bíblia pode nos fornecer é um vislumbre. Diz assim que o que nós queremos saber sobre o céu é muito mais do que aquilo que a Bíblia mostra, né? Mas o lugar é esse lugar de habitação de Deus e toda a sua glória e todo o seu poder, né? Reverendo Fontinelli, e o senhor? Onde é o céu? Eu também concordo, né, com o pastor no sentido de que eu creio que quando Paulo faz essa afirmação de terceiro céu, na minha visão também eu creio que ele está se referindo ao lugar onde nós normalmente usamos a expressão, a habitação de Deus, o trono de Deus. Eu pessoalmente creio que o céu é esse lugar, né? E quando a palavra de Deus nos descreve, por exemplo, Apocalipse, eu acho que é uma coisa que me chama muito a atenção, lá final de Apocalipse 21, 22, quando está falando dos acontecimentos, eu percebo que muitas vezes nós cristãos, nós confundimos a questão de coisas que estão acontecendo na terra com aquilo que é o céu. Algumas pessoas dizem, não, mas o céu vai ter ruas de ouro, o céu vai ter pedras preciosas e toda aquela coisa. Ali é uma descrição que eu vejo da cidade santa e não do céu.
Tanto que lá ele fala que a cidade santa descendo sobre a terra. Então eu penso que nós não podemos olhar para o céu e ver dessa maneira, o céu como essa descrição que a gente tem em Apocalipse. Mas eu penso que o céu realmente é um lugar. Paulo, quando fala o homem esteve ao terceiro céu, eu creio que é uma visão, que realmente Paulo esteve lá. E na minha visão, o céu, ele não seria muito diferente do que foi o Jardim do Éden, né? Na minha visão, o céu seria algo semelhante ao que foi o Jardim do Éden, só que agora, de novo, na presença de Deus, com aquilo que Deus fez, só que sem o pecado, sem novamente aquela limitação que o pecado nos trouxe. É assim que eu vejo a questão do céu. O senhor falou que quando alguém morre, vai direto para o céu, né? Eu creio que sim. Esse negócio de ser de Abraão, o senhor não acredita muito? Então, eu entendo que ser de Abraão ali é uma linguagem figurada, né? Claro. A gente tem as figuras de linguagem no próprio texto bíblico, e ali a ideia de Abraão representando a figura de Deus, né? Então, ir ao seio de Abraão, eu entendo que ali é uma linguagem figurada dizendo ir à presença de Deus. Mas não é um estado intermediário? Não creio que seja um estado intermediário, eu creio que ali realmente já é... Morreu, vai para Deus. Eu creio que o no nosso céu. espírito, sim. Onde está o Elias, Abraão? Eu creio que sim. Pedro? Eu creio que sim. Adão está lá? Então, eu creio que sim. Eu vou pegar esse cara. E às vezes a gente pode ir até um pouco longe, né? Lá em Hebreus, quando ele fala, nós temos que ter cuidado, né? E caminharmos bem a nossa carreira de fé, porque ele fala que há uma grande nuvem de testemunhas que estão nos observando. Às vezes nós pensamos, ou aplicamos isso só ao testemunho que nós damos na terra. Eu pessoalmente creio que esses irmãos em Cristo, essas pessoas que hoje estão lá também, alguns que nem chegaram a conhecer Cristo, viveram antes, mas pela promessa, eu penso que eles fazem parte dessa nuvem de testemunhas que estão nos vendo, inclusive, e torcendo para que nós caminhemos bem a fé cristã. E aí todos esses personagens bíblicos que com certeza foram fiéis a Deus estão hoje lá. Tá bom, legal. A gente vai para o intervalo, voltaremos em seguida com alguns detalhes mais a respeito do céu, né? Já a gente volta. Muito bem, estamos aqui no programa Vejam Só. Olha só, não somos monumentos, somos de verdade, né? Essa tomada é muito legal. Você não sente grandão? Sentado nessa poltrona. A gente parece aqueles pachá sentados no trono, não? Parece aquelas estátuas que tem lá na Casa Branca, parece lá. Em Washington. Do Washington. Mas bacana, né? Bonito. Então, legal. E bacana mesmo é o momento que nós vamos ter agora no programa. O melhor que tem é quando a gente vê você aqui. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só. Se você ainda não mandou a sua foto, você tem que mandar. Vai ter o sorteio agora no fim do ano de todo mundo que está participando, tá bom? O que você faz? Você faz o seu selfie. Eu não gosto de falar selfie. Aliás, eu estou muito irritado com algumas coisas que a gente faz aqui no Brasil, mas depois eu falo. Depois das fotos eu falo. Você faça o seu autorretrato, com todo mundo que assiste ao programa na sua companhia. E posta no facebook.com/programa Vejam Só, identificando todo mundo que aparece na foto, da esquerda para a direita, e o lugar onde vocês moram, tá bom? Quer ver, ó? A primeira foto de hoje veio lá do Rio Grande, perdão. A primeira foto vem de Ipava, em São Paulo. Cristiano Costa. Tá aí, Cris. Valeu. É Ipava mesmo, será? Então tá, existe Ipava, eu não conheço, mas tá aí, e o Cristiano estou conhecendo agora. Valeu, Cristiano. Parece que ele tá bravo com alguma coisa. No Rio Grande do Sul, Deise Silveira e o Samuel, né? A Deise e o Samuel, olha lá. Poxa, bacana. Gostei da foto. Legal. De Jandira é um município da Grande São Paulo, Fábio Campos. Valeu, Fabião. Deus abençoe você. E Luciano Santos da Silva, de Cafarnaum, na Bahia. Isso eu não sabia que tinha. Cafarnaum. Na Bahia tem um lugar chamado Cafarnaum. Fala sério, né? Fala sério. Só falta ter o Mar da Galileia lá também, né? Um açude tem. Valeu, mas de Cafarnaum, na Bahia, veio Luciano Santos da Silva. Valeu, Lucianão.
Deus abençoe você. Um ósculo santo para todo mundo. Eu sabe que eu não conheço a Bahia até hoje, mas esse ano vou conhecer a Bahia. E vou passar em Cafarnaum. Vou fazer o meu autorretrato lá. De Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Maria Luísa Pessali. Né? Valeu, Maria Luísa. Bento Gonçalves, lugar bonito aí no sul, tchê. E um lugar de moça bonita também, né? As gaúchas. Mauá. Mauá é da Grande São Paulo. Você tem a Miriam, a Manuela e a Lídia, que não aparece porque ela bateu a foto. A Lídia é a fotógrafa. Então, ó, Miriam, agora você tira a fotografia da Lídia junto com a Manuela e manda e posta aqui, tá? Que a gente quer conhecer a Lídia também. Todas as três são de Mauá, na Grande São Paulo. E, finalmente, de Sorocaba, em São Paulo, Nathalie Cristina França, Caína e Jande. É isso mesmo? É. Bem diferente a foto, bem legal, né? Olha só que criatividade. É a Nathalie Cristina França, a Cainá e a Jade, né? De Sorocaba. Bacana. Valeu. Deus abençoe vocês. Eu não vou mais usar inglês aqui por duas razões. Primeiro, você não precisa usar a palavra selfie, porque nós temos em português autorretrato. Começa daí. Segundo, que já não é a primeira vez que eu descubro que quando a gente fala inglês aqui, a gente fala bobagem. Se é para usar termos em inglês, então usemos corretamente. Eu lembro que a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, muitos anos atrás, eu passei uma vergonha lá, eu e um companheiro, tradutor, por sinal, porque a gente queria conhecer um shopping center. Pô, estamos em Denver, Colorado. Estamos na terra do comércio, vamos conhecer um shopping center. E ninguém entendia o que a gente perguntava. Né? Falei, pô, Robson, nosso inglês está ruim, hein? Pô, ninguém entende o que é shopping center, meu. E ninguém entendeu mesmo. Só viemos descobrir por quê quando chegamos no Brasil. Americano não fala shopping center, fala mall. Olha só. Mall! Tem alguma coisa a ver mall com shopping center? Nada. Nada. E eu fiz 8 anos de cultura inglesa. Ninguém nunca me ensinou que shopping center nos Estados Unidos chama mall. Agora a nossa produtora, a Ana, está nos Estados Unidos, foi comprar uns pendrives para trazer de presente. Não é pendrive que chama, sabia? Ah, você sabia? Eu ouvi, não lembro a palavra lá, mas que... Como é? Não é. Flash drive. Flash drive. Que é muito mais lógico. Flash que significa rápido. Drive rápido. Certo? E para que a gente botou o nome de pendrive? O inventor dessa droga não chama de pendrive. Fala para mim. Pagando mico lá. Só para pagar mico. É melhor não arriscar mais, não. Traduz logo, né? Mas não é? Uma vez eu vi uma entrevista de aquele grande escritor português que eu esqueci o nome. Saramago? Saramago. O Saramago, que não usa pontuação, no Jô Soares. E o Jô Soares perguntou e tal, porque o Saramago não usava termo em inglês nenhum. Aí, o que você tem contra? É preconceito? Ele falou, não. Esse negócio de ficar usando língua estrangeira é coisa de colonizado. O Brasil é colonizado, nós somos colonizadores. Aí o Jô, e como é que você falaria, por exemplo, show? E ele, espetáculo. Olha só. Ganhou. Não vou chamar mais de mouse, não, é ratinho agora. É ratinho, sei lá, qualquer coisa. Mas, poxa. Então, não, se é para usar o inglês, vamos usar o inglês direito, né? Com certeza. E quem é que traz errado para cá, né? Boa, quem é que traz errado para cá? Pendrive a gente nunca ouvi nada diferente. Nunca, né? Fala todo dia. Pois é. Bom, vamos lá. Pastor Ignaldo Hélio de Souza, o senhor disse que o céu, na verdade, não é o céu sideral, onde estão as estrelas, que o céu é o lugar onde estão os anjos e as criaturas celestes, certo? Mas se o céu não é o céu sideral, por que Jesus, quando ascendeu aos céus, subiu até ser encoberto por uma nuvem? E quando ele voltar, dizem as profecias, ele virá do céu nas nuvens. Para onde ele foi? Mas assim, na verdade aquilo não é uma mera mudança geográfica. O fato dele ter subido é para ele ir para esse lugar onde está o trono de Deus. Ele sentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, na verdade, a ascensão dele é apenas
uma forma de mostrar o efeito da entronização dele. Ele vai subir, quando descer vai se tornar visível para este mundo. Mas nós sabemos que o próprio universo em si, ele não é infinito, mas ele é imenso. Se ele tiver que pegar a altura inteira até chegar onde é o trono de Deus, é complicado. Então, essa é apenas uma maneira essa relação entre esse mundo espiritual, esse lugar onde Deus habita e o lugar onde nós estamos, é uma relação que a gente não tem né, exatamente como é. Quando João, inclusive, ele é arrebatado, ele fala, viu uma porta aberta nos céus, né? É claro que o pessoal acaba viajando muito, aí é um portal e acaba criando uma série de coisas que a Bíblia não diz. Mas essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material, a gente não tem exatamente como é. Mas nós sabemos, Jesus, para ir até lá, eles viram ele subindo. Agora não significa que ele tem que atravessar o universo inteiro, e nem que ele vai ter que descer o universo inteiro. Essa relação, ela não é explicitada, como eu digo. O que nós queremos saber é bem menos do que a Bíblia revela. Eu escutei esse dia um negócio interessante assim, que diz que os teólogos orientais diziam que os ocidentais, eles pensavam demais, né? E se a gente olhar, a gente começa a fazer um monte de perguntas assim, e é verdade, é um monte de perguntas que muitas vezes nós não vamos ter uma resposta, e a gente quer aquela coisa bem dessa nossa mentalidade científica, os detalhes, não, mas ele subiu até que altura, quantos metros foi? Chegou até a estratosfera? Né? A gente não sabe. Você sabe que ele subiu aos céus e que sentou à direita de Deus, é a revelação bíblica, né? A direita da majestade nas alturas. Nas alturas. É a maneira de descrever, outro ponto que a gente tem que pensar, imagine a dificuldade de Deus de comunicar para nós as coisas espirituais. Como é que ele ia explicar? A nascimento, sentou a destra da majestade nas alturas, uma maneira de mostrar que Deus está acima de todas as coisas. Para Deus comunicar para nós a realidade dele, é difícil, né? Então, essa linguagem bíblica, ela vai fazer uso mesmo da nossa realidade para se fazer entender, né? Agora, pastor Fontinelli, eu ouvi falar uma vez, o senhor que é erudito, eu não sou, confirma se é verdade. Uma vez me disseram que o mundo antigo dividia a realidade em 3 andares. O andar do meio é o mundo dos vivos, onde nós estamos. O andar de baixo é o mundo dos mortos, Hades em grego, né? E o andar de cima, o mundo dos deuses. Então, Jesus subiu porque ele estava indo para o mundo dos deuses. Será que é isso? Eu creio que seja exatamente isso, pastor, porque se a gente for pensar, nós vamos entrar inclusive eu acho que na realidade do contexto judaico, né? E se a gente fosse pensar na visão judaica, até eles tinham a ideia de 7, né? E não praticamente de 3. Então, eu acho que há toda uma ideia por trás dessa questão de subir ao céu, né, das alturas, como depois nós falamos da cidade santa que desce do céu, né? E nós seremos arrebatados, vamos subir. Mas a ideia do Estevão lá, que ele olha e vê o céu aberto, mas eu penso que tudo isso aí realmente são figuras, como o pastor colocou. Essa ideia nos chama a atenção quando ele fala de Deus Altíssimo, Deus está nas alturas. Então, eu acho que ele nos remete mais a uma superioridade, figura de linguagem, né? uma figura de linguagem do que isso. Eu creio que, na verdade, essa ideia de céus, eu imagino que são como que dimensões, e não passa disso, né? Por exemplo, eu poderia, na visão que eu creio, hoje, se Paulo diz que tem até o 3º céu, eu creio que existe, então, o 2º céu. Lógico. O 2º céu, quando a gente vai estudar a figura de Daniel, né, que o anjo está trazendo a resposta a Daniel, e o príncipe da Pérsia o resiste, não foi nesse céu sideral que nós estamos vendo, mas eu creio que numa outra dimensão, que seria esse 2º céu. Agora, esse 2º céu, necessariamente, então, ele não faz parte do nosso universo, mas é uma outra dimensão que, ao mesmo tempo, talvez eu poderia até pegar um paralelo com a ideia de Agostinho, lá quando ele fala da cidade de Deus e dos homens, que eles convivem juntos ali. Eles estão meio que entrelaçados. Então, não tem como você dizer está lá e o outro está aqui. Na verdade, estamos juntos, só que são dimensões diferentes. Se nós pensarmos, já indo um pouquinho mais profundo, né, tentando pensar demais, mas quando você pensa assim, que uma pessoa, aquele que Jesus expulsou lá, legião, então você imagina assim, uma legião era 3.000, 5.000 demônios numa pessoa. Então a noção de espaço ali já é algo completamente diferente. Então o gancho, né? Como comunicar coisas de uma realidade totalmente outra para essa realidade aqui. Então a Bíblia vai fazer linguagem de tudo isso para se fazer. Não, tudo bem.
quem foi que criou todas as coisas? Foi Deus, certo? Sim. Portanto, ele mesmo criou a dificuldade de comunicação. Custava ele só criar uma realidade, que é a espiritual, lá onde ele vive, e a gente fazer parte dela como faremos no futuro? Pronto, não teria problema nenhum. Mas ele decidiu diferente, né? E ele é Senhor. Nesse ponto nós não temos como discutir, né? Agora, o Fontinelli falou uma coisa, eu queria saber a sua opinião. Ele disse, o reverendo Fontinelli disse que o céu lembrará em muitos aspectos, será uma espécie de Éden, né? E aí, o que o senhor acha? Nesse aspecto, eu não acho que vai ser igual, vai ser totalmente diferente, de uma maneira que a gente não poderíamos imaginar. Embora o Éden possa ser uma referência, mas algo diferente. Até porque o Éden, onde Adão é colocado, é um Éden físico, material, bom tudo, não sujeito ao pecado. Então você pensa assim que a nova terra, até eu poderia pensar que tivesse um aspecto igual ao Éden, mas a realidade espiritual de Deus é algo muito superior e algo muito além. Agora o senhor me deixou confuso. Então vamos lá. A nova terra não é o céu? Não. Aí ela é nova terra. Então quem que vai estar na nova terra? Aí eu já não sei lhe dizer. Como não sabe? O que eu sei dizer, a Bíblia diz que Deus vai fazer um novo céus e uma nova terra. A nossa habitação, nós não vamos ter as mesmas limitações aqui. A terra, quando Deus fez o homem e colocou nela, Deus fez um ser humano de carne e osso físico para estar nesse ambiente. Então, o homem, ele é adequado a esse ambiente. Quer dizer, agora estragou tudo com pecado, tá ruim, né? Mas é adequado a esse ambiente. Esse não era um ambiente criado para anjos e nem para ressuscitados. Espera aí. Por quê? Nós não vamos ressuscitar? Vamos. Cremos na ressurreição do corpo. Sim. O corpo não será físico? De uma qualidade diferente. Né? Uma qualidade diferente. Deus vai corpo desistir espiritual. dessa realidade, então? Não sei. Reverendo Fontinelli. Então, aí realmente eu penso diferente do pastor. Eu creio que nós, realmente, a ideia é que Deus, eu até ligo ao fato de nós sermos corpo, alma e espírito, e eu sou tricotomista, né? Eu já participei de um debate sobre essa questão aqui. Eu creio que isso, inclusive, está aí a imagem de Deus em nós, a imagem da trindade dos três, que eu sou três, e eu creio que o homem que Deus fez, ele tem que ter esses três elementos. Então, eu entendo que a ressurreição é exatamente o momento em que nós vamos novamente ter corpos terrenos mesmo, só que agora transformados, né, mas sem doença, sem pecado, mas que esses corpos nossos, nós vamos novamente ser o que Deus nos fez no começo. Quando eu novos céus e nova terra, que até foi colocado... Mas aí nós seríamos como Adão? Eu creio que sim. Eu creio, na minha visão, eu creio que nós vamos voltar o que Adão era antes da queda. Tanto que o problema de Adão, que ao invés de tomar da árvore da vida, ele tomou da árvore do pecado. Agora, a palavra já nos diz que nós vamos agora ter acesso à árvore da vida. Então, eu entendo que lá diz que vai ser para a cura dos povos. Então, eu entendo que nós estaríamos praticamente retornando à situação anterior ao pecado. E quando a Bíblia fala de novos céus e nova terra, eu não penso que seria o céu lá, nem que seria um outro ambiente. Quando eu penso em novos céus e nova terra, aí eu acho que entra uma questão de escatologia, né? Mas eu vejo novos céus e a nova terra num momento que eu entendo como um milênio aqui na terra. Ou seja, após a esse momento aí, que eu creio que a igreja vai ser arrebatada, a igreja fica nos ares com o Senhor 7 anos, é a minha visão, pré-milenista, e no final desses 7 anos a igreja desce com Cristo e vai haver um milênio aqui na Terra, 1000 anos. Esses céus e nova terra, eu creio que ele está falando da Terra, a estrutura da Terra muda. E eu, pessoalmente, creio que, inclusive, a geografia da Terra muda. Quando fala que o mar já não existe lá no final do Apocalipse, eu entendo que o Oceano Atlântico desaparece, é como se virasse um bloco só de terra. E diz que de Sião vai vir um governo sobre todas as nações, e que nós vamos julgar todas as nações. Então, na minha visão, quando eu olho hoje o globo terrestre, eu consigo imaginar esse novo céus e nova terra até como uma mudança na configuração física da terra. Então, pera lá, vamos por partes. Se é esse novo céu e nova terra, que o irmão acabou de descrever, se dá durante o governo milenar de Jesus, ele vai ser destruído. Porque o governo milenar de Jesus termina com a consumação de todas as coisas e a instauração do estado eterno, o juízo final, não é verdade? Eu não creio que seja destruído esse novo céus e nova terra. O que eu creio é que nós não vamos habitar daí para sempre nesse novo céus e nova terra. Por quê? Porque Deus Só temporariamente? Eu penso que seria essa questão do milênio. Só no milênio? Sim, continuar existindo todo. E depois do milênio? Porque essa é a questão do estado eterno, né? Como E no estado eterno?
Então, porque o que no estado eterno é aí que eu entendo que, na verdade, quando nós falamos do céu, do lugar da presença de Deus, eu penso que aí, né, na minha visão, seria praticamente um retorno ao que era o homem no Éden, onde se encontrava com Deus, Deus vinha, tinha um contato com o homem. Só que esse Éden, né, eu sei que talvez você vai dizer que está aqui na Terra, mas aí eu volto àquela questão que eu citei, que eu vejo isso como dimensões diferentes. Porque o Éden, nós não... Geograficamente, tenta se estabelecer onde está o Éden, mas você não tem como. Inclusive a falta de rios, algumas coisas ali na questão de geografia. Aí eu apelaria para o Enoque, né, que de vez em quando eu gosto de citar, é que o Enoque tem algumas visões e ele chega até a porta do Éden, que seria uma outra dimensão, e lá ele vê, inclusive, essa questão toda. Então, assim como o universo vai continuar existindo, outros planetas, outras estrelas, tudo que a gente vê vai continuar existindo, a Terra vai continuar existindo. Eu creio que a Terra vai continuar existindo. Então, esse novos céus e nova Terra, na verdade, não é destruído. Ele vai continuar existindo, mas não significa que nós vamos habitar aqui para sempre. Agora sim, só pegando aqui um gancho, por que nós temos que pensar a ressurreição como algo diferente daquilo que Deus fez com Adão e Eva? Porque Deus colocou Adão e Eva aqui, e uma das coisas que Deus, uma ordem de Deus, né? Multiplique-se, encham a terra. Então, na verdade, você ia ter ali o ser humano se multiplicando. E quando Jesus faz uma descrição da vida futura, ele já faz uma descrição, serão como os anjos, não se casarão, né? Uma das coisas que ele coloca é que, ou seja, não vai haver esse fator de multiplicação, né? Então seria algo diferente. Mesmo que, sem dúvida nenhuma, a ressurreição não é uma anulação do corpo, muito pelo contrário. Se há algo bem claro nas Escrituras é que Deus fez a matéria. Agora, a gente sabe que esse corpo nosso aqui estragou, o pecado estragou, e nós vamos ter... Aí é onde a gente tem que as nossas limitações. Paulo disse que vai ser um corpo espiritual. Aí me perguntou, o que é um corpo espiritual? Eu não sei porque eu não tenho. Então vai ser difícil você saber. Nunca vi. Nem nunca vi. Única referência que nós temos para ter uma ideia do que poderia ser é Jesus, né? E nós vemos nele uma limitação, uma limitação que nós temos e que ele não tinha. Ele do nada aparecia, daqui a pouco estava longe, né? Então nós vemos assim que é uma limitação. Então nós sabemos o que é esse corpo espiritual, mas ele é diferente. Então por isso que eu digo assim que há uma diferença entre essa vida ressuscitada e a vida do Éden, justamente por causa disso. Agora também outra coisa que nós temos que pensar, que essa separação entre o mundo físico e o mundo espiritual, ela é algo dessa nossa realidade aqui. Essa relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, a Terra, pode ser algo bem diferente, né? Então, é mais ou menos talvez o que ele quis dizer, né? Essa relação entre o mundo espiritual vai ser algo diferente. Então, assim, quando a gente começa a especular e a pensar, a gente chega a algumas coisas que são... É uma lógica, vai ser diferente, né? Vai ter que ter alguma diferença. Como é essa diferença, como vai ser a relação dos novos céus e a nova terra, nós não sabemos. E nós também não necessariamente não estaremos limitados em nenhum dos mundos. Mundo material e mundo não material, nós teremos acesso, pelo que a Bíblia descreve assim, esse corpo espiritual, essa existência diferenciada, né? Bom, a questão... Bom, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho para esse bloco. Vamos lá. E aí? Teremos ou não teremos lembranças do que fizemos aqui na Terra quando estivermos no céu, seja ele como for e onde for, né? O reverendo Fontinelli bagunçou minhas ideias aqui. Eu não entendi direito as coisas. O senhor é uma nova dimensão, a dimensão onde Deus está. Sim. E o estado eterno é mergulhar nessa dimensão. Eu não sei se daria para fazer a seguinte colocação. Que, na verdade, eu evito de tentar falar algumas coisas aqui, porque às vezes fica meio complicado para o telespectador, né? Mas, só para ele? Para mim está complicado. Não, porque assim, numa sala de teologia a gente com certeza poderia discutir. Que quando a gente pensa em termos de história, a gente tem a tendência a pensar na história linear, que termina o tempo aqui e começa a eternidade. Mas, do ponto de vista bíblico, o tempo ele está dentro da eternidade. E não é essa a ideia de linear. Certo. O tempo vai até aqui e depois começa a eternidade. É isso que normalmente fica na nossa cabeça. Do ponto de vista de Deus, o tempo ele está dentro da eternidade. É como se fosse um círculo com o tempo dentro. Certo. O que existe é uma limitação nossa de conseguir perceber que nós estamos nessa eternidade. Por exemplo, quando Jesus fala lá que ninguém pode falar do céu sem que não seja alguém que de lá veio, ele disse isto, é o Filho do Homem que está no céu. Aí a gente fica pensando assim, né? Como é possível Jesus estava aqui na Terra,
e ao mesmo tempo ele estava lá no céu. Se eu creio na Trindade, né, que a maioria de todos nós cristãos cremos, então Deus ficou menor quando Jesus estava aqui na terra? Não. Deus continua sendo o Deus trino no céu. Só que, ao mesmo tempo que Jesus estava aqui, ele estava lá. Então, essa dimensão que fica difícil da gente quebrar. Porque nós estamos limitados no tempo. Mas se eu conseguir sair dessa esfera chamada tempo e entrasse na esfera eternidade, que é maior, que abarca esse tempo, aí eu ia perceber essas coisas. Então, eu entendo que essa visão terrena hoje é essa limitação que nós temos. Então, reverendo, agora piorou tudo. Porque se nós estamos todos dentro da eternidade, a realidade material que o senhor disse que vai acabar, ela não pode acabar, ela também está dentro da eternidade. Ela só é finita nessa nossa concepção de tempo linear. O momento em que Deus vem a romper com esse limite que ele impôs ao homem. Eu entendo que a linguagem quando diz que ele fechou o jardim do Éden para que o homem não retornasse, eu entendo que ali é também uma linguagem no sentido de que Deus colocou esse limite entre a vida nossa terrena temporal e a eternidade. A porta fechada do Éden significa essa dimensão fechada e a gente não tem acesso. Seria uma coisa assim, aquilo que a gente fala, né? Por isso que eu quero, às vezes, me cuidar para não complicar a cabeça de quem está assistindo. Mas assim, o tempo e as horas, elas servem para nós. Para Deus, na eternidade, não há contagem de tempo. Para Deus, é um eterno presente. Exato. Então, mas como que eu consigo entender isso? Que aqui eu estou vivendo a história, que aqui existem horas, e lá na eternidade não existe. Lá tudo acontece ao mesmo tempo. Lá tudo acontece ao mesmo tempo, e lá é tudo o eterno presente, certo? Exato. Aí lá no Apocalipse está escrito, pastor, me ajuda aqui, porque as primeiras coisas passaram e se fizeram novas. Quem fala isso está na eternidade. Então, há coisas que passaram. Concorda? Sim, sim. E do ponto de vista dessa nossa existência, passaram. Não, mas quem está falando é um ser celeste, não é o homem. Sim, e se referindo a essa nossa existência, né? Ele está falando do céu, mas numa linguagem terrena. Está se referindo terrena. a nós, né? Ou seja, aquela existência lá já não está mais. Essa passagem não fortaleceria a ideia que nós não teremos nenhuma lembrança do que... Então, o que eu vejo aqui é eu entrar nesse ponto da questão da lembrança. Eu acho que assim, mesmo... Eu entendi o que o pastor quis dizer, que se eu morrer hoje, eu já vou estar, de alguma maneira, na presença de Deus. De algum modo estou, né? Mas a minha condição não é a mesma que eu estarei quando eu ressuscitar. Você veja até, se você pensar bem, aquelas pessoas estão orando por vingança ali, querendo fazer por justiça, Deus fazer justiça do que eles sofreram. E é óbvio que depois na eternidade você não vai ter mais essa necessidade de... A justiça já foi feita. Eu podia assim, não, nós vamos ter alguma lembrança. Só que aqui o versículo ele fala, não haverá mais lembrança das coisas passadas. Em algum sentido... Qual é esse sentido? Nós não vamos ter mais lembrança das coisas passadas. Agora, em que sentido é esse? É que a gente pode ponderar. Eu assim, uma comparação que, assim, com a questão da reencarnação, né? A pessoa fala assim, não, eu estou sofrendo aqui, ou eu estou sendo beneficiado aqui por aquilo que eu vivi na outra vida, eu fiz na outra vida. E o que foi que você fez na outra vida? Não sei. Mas que outra vida você teve? Também não sei. Ou seja, você não tem mais lembrança de que nem que teve outra vida. Não creio que seja assim. Mas, de alguma maneira, até falou muito bem aí na apresentação, imagine se você ficar lembrando de tantas coisas ruins, né? E eu penso até das coisas fúteis não sei, de repente, o roubo do gol, né? Do jogo São aí. Paulo sendo roubado. Já pensou você na eternidade ficar pensando em algumas dessas coisas? Então, em algum sentido, a nossa memória passa por um processo de redenção, né? Nosso corpo como um todo, sofreu isso, nossas lembranças também. Então, de alguma maneira, sim, tem que haver esse esquecimento. As primeiras coisas passaram. Agora, imagina se a gente for pensar também, a gente não sabe como vai ser a eternidade, mas esse tempo aqui é um negocinho muito pequeno, muito nada, né? Diante da eternidade. Então, coisas que daqui a 10 milhões de anos, não é nada, né? Bom, antes de sair para o intervalo, vamos lá, você que gosta do Ministério do Missionário R.R. Soares, tem uma ferramenta nova aí para você acompanhar em tempo real, ao vivo, as mensagens, recados e tudo que ele faz durante o dia. É pelo Periscope, é um aplicativo que você baixa no seu celular
E aí você põe o endereço do missionário e assim, toda vez que ele for fazer alguma atividade pelo Periscope, é em tempo real, ao vivo, você acompanha som e imagem, tá? Periscope, @rrsoares_. Esse é o endereço. Você baixa o Periscope, depois você digita esse endereço, né? Periscope, @rrsoares_. Aí você vai receber todas as mensagens do missionário no seu celular na hora. Você vai ver ele falando na hora que ele estiver falando, né? Enfim, vamos para o intervalo, voltamos já com mais céu e lembranças do céu. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Você sabe que aqui você ganha presentes. Basta que você vote na enquete e seja sorteado ao final do programa. Se você não for sorteado hoje, no fim da semana a gente vai sortear o kit Jô Rezende. Dá uma olhada como vale a pena participar do programa Vejam Só. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por terapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. Deus abençoe você. Bom, o Roberto Cardoso, ele mora em Criciúma, Santa Catarina. Graça e paz, sou um admirador e sempre assisto o programa Vejam Só, o que tem me ajudado muito. Valeu, Roberto, Deus te abençoe. Em resposta à pergunta do programa, creio que sim, pois não acredito em uma amnésia espiritual ao adentrarmos no céu, pois o próprio Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, nos deixa claro que o rico queria descer para que os seus não sofressem o mesmo que ele. Logo, se subentende que ele tinha lembrança da sua vida aqui e também em Apocalipse 6, 9 e 10, vemos os mártires que morreram no tempo da grande perseguição, que estavam clamando por justiça divina. Logo, seguindo esses textos, percebemos que eles também tinham recordação do que tinham sofrido aqui. O Walter Cardoso, de Carapicuíba, São Paulo. Jesus disse que seríamos como os anjos. Ora, se os anjos conhecem tudo o que o ser humano fez aqui na terra, como poderia conviver com os anjos lá no céu, sendo eles sabedores do nosso passado aqui na terra? Isso não teria sentido, pois Deus teria que tirar também dos anjos toda a lembrança, para que tivesse igualdade entre os anjos e nós. Assim, haveria melhor convivência lá no céu, confirmando assim o que Jesus disse. Portanto, a ideia de Deus tirar a memória da mente dos anjos não tem respaldo bíblico. E parece que quando as Escrituras dizem que Deus vai enxugar toda lágrima, tirar toda lembrança, a Bíblia está se referindo aos traumas e sofrimentos obtidos aqui na terra, não da memória da existência desses fatos. Portanto, acredito eu que se os anjos têm lembranças, e aí acaba o espaço para a mensagem do Walter. Oscar, de Itaperoá, na Bahia. Quem tem autoridade para falar é aquele que está no céu, ao lado do Pai, Jesus. Não nos daremos em casamento, portanto não haverá sexo no céu. Isso não significa que ficarão sem se lembrar um do outro, ou não terem um relacionamento harmônico um com o outro. Marcos 12, 25. O que diz Marcos 12, 25? De cabeça assim, vamos ver aqui, né? Marcos 12, 25. Vamos lá. Está relacionado aqui, 12,
25. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Mas a gente vai lembrar dos nossos relacionamentos humanos? É aí onde há o problema, né? Se nós pensarmos, em muitos aspectos seria um problema. Você lembrar, estava pensando aqui no caso até do Adão, né? Seria bom a gente esquecer o que ele fez. Ah, mas dá para esquecer o que ele fez? Até o que ele fez lá no céu, porque algumas lembranças, elas não seriam boas de levar para a eternidade, não é verdade? Então, talvez até uma maneira de Deus trabalhar conosco. Agora, nós também não lembrarmos que tivemos uma vida terrestre, ou até das coisas positivas, também não seria bom. Já pensou você, na eternidade, encontrar aquela que foi sua esposa, né? E você não sabe quem eu não conheço, né? Então, assim, a gente não sabe que grau é essas lembranças que ficaram para trás, mas que realmente numa redenção, muitas das nossas memórias precisam ser apagadas, esquecidas, isso precisa. Mas se nós pensarmos bem, quantas lembranças ruins de infância a gente não esquece. Então, imagine você indo para uma dimensão nova, uma transformação sua, muita coisa vai ficar mesmo apagada. Em algum sentido, nós não vamos lembrar das coisas passadas, né? Então, não vamos lembrar das pessoas, pastor? Eu penso, inclusive, pastor, eu creio que até as coisas ruins que nós passamos, nós vamos lembrar. A gente não vai mais sofrer. Eu queria fazer rapidamente exposição assim, sobre 3 textos que foram colocados, que eu acho que ajuda a gente a entender isso aí. O texto que foi usado no começo do programa, Isaías 65, 17, que ele diz que cria novos céus e não haverão lembranças das coisas passadas. A gente tem que ler o versículo 16, porque se a gente ficar só com o Isaías 65, 17, fala que vamos lembrar das coisas passadas. O 16 fala das angústias passadas. Então, quando ele chega no 17, ele fala das coisas passadas, eu entendo que ele está se referindo que nós não vamos mais lembrar das tristezas, lembrar no sentido de sofrer as angústias que nós tivemos. Então, o Isaías 65 não pode ler só o 17, tem que ler o 16 para entender quais são as coisas passadas, que no 16 ele fala que são as angústias. Quando fala do rico e Lázaro lá no céu, também me chama a atenção, porque Deus fala para o rico e disse, olha, você recebeu bem, o Lázaro só teve miséria. Ele disse, mas olha agora a diferença. Ele disse, está aí você em tormento e ele aqui consolado. Essa palavra consolado, ela me chama a atenção para esse aspecto, de que o Lázaro, na verdade, ele vai ter lembranças. Nós temos lembranças, só que é um consolo de Deus que não nos faz sofrer mais. Quando eu chego lá em Apocalipse, aí eu pegaria um texto até que o pastor também colocou, que eu já vejo aquilo, se não é do momento lá no céu, mas ele está numa esfera celestial, é quando ele diz que aqueles que foram vítimas, né, do sofrimento daqui na terra, e que estavam aguardando até o momento, perseguição, o poder da besta, eles se lembram disso, eles sentem isso. Né? Mas Deus trata com isso. Deus vai tratar com esse sentimento deles. Então eu penso que as lembranças nós vamos ter, inclusive das coisas ruins, só que nós não vamos mais sofrer. Por quê? Aí me chama a atenção no Apocalipse quando diz que digno é o Cordeiro de abrir o livro, pôs sangue, comprasse os que foram... E todas essas referências que fazem a Jesus, o que eu acho lindo quando ele fala lá depois que a noiva é apresentada ao Cordeiro, também em Apocalipse, são textos que eu estou citando aqui, esparsos em Apocalipse, me chama a atenção que ele traz essa ideia de que nós vamos levar a lembrança da terra, ou seja, eu vou me lembrar por que eu estou lá. Eu vou lembrar da tristeza, o Adão vai lembrar do pecado dele, mas o Adão vai lembrar que Jesus morreu na cruz. Porque se é uma coisa que eu jamais quero esquecer, é o que Jesus fez por mim na cruz. Mas para eu lembrar o que ele fez por mim na cruz, eu tenho que lembrar, é uma questão lógica, eu tenho que lembrar quem eu era e por que ele precisou morrer na cruz. Né? Para que a noiva chegue lá e Apocalipse diz que essa noiva vai ser apresentada pura, eu preciso entender que essa noiva aqui na terra, ela teve problemas, por isso que agora ela é apresentada pura. Então, logicamente, as lembranças que nos mostram acerca das coisas celestiais, elas nos remetem a pensar o que nós fomos aqui. Não pode ser uma amnésia plena, né? Não tem como gostei ser da isso. citação, a pessoa colocou ali uma amnésia eterna. Não é isso, mas que em algum sentido tem que... O passado não pode ser aquela coisa que incomode, ele não pode ser a coisa que incomode. Agora, eu acho importante, e a gente lida com escatologia, e eu acho que é sempre importante as pessoas, elas distinguirem essas referências que tem de pessoas que morreram,
né? E em algum sentido elas estão esperando ou o castigo eterno ou a redenção eterna, como é o caso do rico, como é o caso das almas ali que João vê em Apocalipse 6, 9 e 10, e esse momento da eternidade, que é quando você já tem novos céus, nova terra. Porque às vezes até nós temos na nossa Bíblia um problema muito sério que eles traduzem Hades por inferno e traduz Geena por inferno. Você está lidando com duas coisas diferentes, né? Uma que trata do estado depois da morte, outra que trata da eternidade. Você está tratando como se fosse a mesma coisa. Então isso gera muita confusão. Então só assim, as ciências que alguns aí escreveram, eles estão fazendo um uso a pessoa que morreu agora, e está lembrando, né, do passado. Eu gosto de uma definição, acho que é o Richard Umbrad, que é aquele que era pastor perseguido na igreja romana. Um dia alguém me perguntou para ele assim, o que é o inferno? Eu falei assim, o inferno é você estar num lugar escuro e lembrar do passado. Então você vê assim que não fala das pessoas condenadas que elas vão esquecer, né? Até porque ela vai saber por que o castigo, né? Porque ela está longe de Deus. Lembrar, senão também não tem sentido. Agora, nós também, como salvos, é óbvio, se a gente esquecer o porquê nós estamos lá completamente, mas nós também não podemos... Imagine você estar na glória lembrando que tem alguém querido que não foi salvo, não está redimido, também não seria uma lembrança boa, né? Fernando Jasper, de Curitiba, no Paraná. Não teremos lembrança, pois será desesperador lembrar do sofrimento na terra, doenças, fome, desprezo, entes assassinados e no submundo. Que paz essa pessoa terá? Pastor? Pode falar. Acho que pegando, inclusive, o que ele coloca, aí que eu entro a questão, o exemplo do Lázaro. Quando Deus fala, e ele aqui consolado. Nós vamos ter lembrança. Nós vamos lembrar das coisas tristes. Só que o consolo de Deus é que não vai deixar ter essa tristeza. Quando ele fala que paz é essa que teremos, é a paz de Cristo. A paz de Cristo que hoje já podemos experimentar, ela vai ser totalmente plena. E aí, realmente, nós vamos conseguir conviver com essas lembranças, só que com um espírito de louvor e gratidão, porque a gente vai sentir o que Jesus fez por mim, e por isso a minha condição que era aqui não me faz mais efeito nenhum lá. Bom, o Sandro, de São Paulo, está escrito, pois a nossa pátria está nos céus, e onde aguardamos o Senhor Jesus. Filipenses 3:20. Não lembraremos de nada, porque então ficaríamos tristes em saber que amigos que rejeitaram a graça de Deus estarão destruídos para sempre no fogo eterno. Então, isso tiraria a alegria, né? Aí eu perguntaria a questão de Paulo. Quando Paulo tenta consolar os Tessalonicenses, ele vai consolar, porque é a palavra de Deus, e ele diz, olha, fiquem tranquilos, porque Cristo ressuscitou. E ele vai trazer com ele aqueles que morreram, porque eles estavam tristes pela perda. Então, se o reencontro entre alguém que morreu e alguém que hoje está vivo, realmente ele não tem mais sentido nenhum, Sim. Então eu não consigo entender por que a palavra de Deus afirma isso, que vai haver um consolo quando nós nos reencontrarmos. Então, alguma lembrança vai haver. Então, você vai lembrar de quem está chegando lá. Então, possivelmente vai lembrar de quem não foi também, mas sem sofrimento. Aparecido de Oliveira, de Casa Branca, no interior de São Paulo. Para o senhor, irmão Ever, segundo a fantasia de Lucas sobre o rico e Lázaro, os mortos dançam da vida terrena. Mas segundo o ancião, em Apocalipse 7:17, e segundo a voz vinda do trono, em Apocalipse 21:4, Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, sugerindo que não haverá memória das tristezas e mazelas desta vida terrena. Quanto à fantasia do rico e Lázaro, parece ser uma lenda então corrente, como é hoje corrente entre os católicos romanos, a lenda de Pedro como porteiro do céu. Esquisito esse comentário aí, né, pastor? Fantasia de rico e Lázaro. Eu já defendo que não é nem uma parábola, que é um fato história, que ele está narrando, né? Dizer que é uma fantasia, aí isso aí já vai foge um pouco da teologia ortodoxa, né, da visão ortodoxa da Bíblia. Né? Então, mas como é que a gente concilia? Porque eu também não acredito, viu, Aparecido, que Jesus contaria lendas ou se referiria a fatos que ele narra como verídicos, se eles não... Né? Parábola. As parábolas, nenhuma parábola que Jesus contou seria impossível de acontecer. Parábolas não são fábulas. Né? Parábolas não são fábulas nem fantasias. Né? Começa daí. Segundo, não está escrita a palavra parábola no texto de Lucas 16. Terceiro, aí sim, você tem razão.
qual é o problema de a gente conciliar a palavra do ancião em Apocalipse 7:17 e a de Jesus e a voz que vem do trono em Apocalipse 21:4 com a lembrança do rico? Mas é muito simples, o rico está se referindo a uma pessoa perdida. E em Apocalipse está se referindo a uma pessoa salva. A pessoa salva realmente ela vai desfrutar do consolo. A pessoa perdida, não existe nenhuma promessa na Bíblia que em algum momento ela vai esquecer. Faz parte do castigo, né? Até é o peso, né? Olha o que você fez. Que você perdeu, que você deixou, né? Então isso aí faz todo sentido. Aí eu acho Outra que não faz todo coisa, o sentido. texto de Jesus em Lucas 16 fala que o rico viu Lázaro, mas não diz que Lázaro viu o rico. É verdade. Sim. Não fala muito da condição do Lázaro, apenas que ele está consolado, né? Bom, interessante isso. Bom, cadê? Tércio Silva, de São Paulo. Na história que Jesus conta do rico e Lázaro, em Lucas 16, fica claro que pelo menos o rico poderia se lembrar do que se passou enquanto sua vida na terra. Porém, não deixa claro se Lázaro também tinha a mesma capacidade. Então, acho que só os que não foram salvos poderão se lembrar, pois se os que foram para o céu pudessem se lembrar, então lembrariam dos momentos tristes, e a Bíblia afirma que lá não haverá tristeza, né? Emílio Lourenço de Carvalho, da capital do Rio. Acho que não. Tudo será renovado e esquecido. Nem quero, que ficou, ficou. Com muita sinceridade. Já pensou a lembrança desse governo? Aí ele vai falando o nome de um monte de gente aqui. Chega de sofrimento, o que passou, passou. Lembrar do Petrolão, Mensalão, dessa cambada de malfeitores. Vão vir outros aí. Sérgio Mendes Segatelli, da capital paulista. Sim, baseado no texto 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Como vamos saber o que fizemos de bem ou mal por meio do corpo, se não tivermos lembranças? Para receber ou para perder os galardões? Boa, Sérgio. E aí, reverendo Fontenelle? Aí entra essa questão mesmo que alguns colocam quando entra nessa discussão, é a questão dos galardões. Que existe em discussão, alguns creem que há galardão, outros creem que não. Eu creio que há. Eu creio que esse julgamento, até aparentemente esse tribunal, é exatamente a distribuição de galardões. Porque aí, talvez eu discorde um pouco da colocação do pastor lá no começo, acho que um pouco antes, quando o pastor fez a colocação de que o caso, por exemplo, do rico e Lázaro era um estado quase que intermediário, porque ele não tinha tido um julgamento. Eu fico com o João quando ele diz que Deus enviou o Filho ao mundo, tal, e daí ele diz, quem nele crê não será julgado, quem não crê já está condenado. Então eu creio que não vai haver julgamento para depois a gente saber quem vai para o céu ou para o inferno. Eu acho que hoje já existe. O que acontece, eu creio que esse final, sim, nós compareceremos e aí há apenas uma separação entre os que vão para o inferno e os que vão agora continuar no céu. Agora, o que eu vejo, que aí sim vai haver os galardões que Deus fala, várias citações na Bíblia que ele vai entregar aos seus filhos. Agora eu vou receber um galardão e de repente, mas por quê? Né? Quer dizer, algum fato tem. Né? Há um texto, acho que em Apocalipse, que ele diz que as obras dos santos os acompanham. Então, quer dizer, alguma coisa vai trazer isso à memória. Você foi assim e está aqui. Ó. Há uma recompensa por isso. Né? O que eu entendo assim, que é um esquecimento. Há um esquecimento porque a Bíblia diz que há, mas não é uma coisa plena. Sim. Acho que a colocação acho muito boa, né, de 1 Tessalonicenses 4, do arrebatamento, porque é um consolo. E também a própria questão do galardão, né? O galardão é a recompensa pelo que eu fiz. O que eu fiz? Né? Não sei pelo que eu estou sendo recompensado. Aí é outra questão. Agora, esse momento que é descrito aí em 2 Coríntios 5, é o momento de recompensa dos salvos. E outra, se a gente também pensar no juízo final, ele é mais para determinar a pena do que se vai haver ou não, né? Ele é uma determinação da pena, né? Você entender isso, né? Nós, se não me engano, foi o Eliezer, saiu a campo perguntando sobre o tema de hoje. Vamos ver o que ele apurou. Você acredita que no céu a gente vai lembrar das coisas que a gente fez errado? Não, porque aqui na Terra é tudo passageiro.
as coisas vão passar e lá a gente vai ter uma vida nova, vai estar tudo transformado, tudo diferente. E a minha opinião é não, porque também na Bíblia fala que todas as coisas já se passaram e tudo se fez novo. Acredito que sim. Vamos ter consciência de tudo que fizemos, de certo e de errado. Apesar de muitas coisas ter nos acrescentado muitas dores aqui, mas lá nós não vamos sentir essa dor, porque lá vamos estar, né, junto com o Pai na glória. Acho que não. Eu acho que na hora do juízo final, o Senhor vai falar, a gente vai entender e se arrepender dos nossos pecados. E depois dali, eu acho que não vai ter essas lembranças que fizemos no dia a dia, não. Eu acredito que sim, porque a Bíblia fala que Jesus ele vai apagar do nosso rosto todas as nossas lágrimas. Eu creio que a gente não vai estar lembrando como sofrimento, e sim como testemunho de ver as maravilhas que Deus fez na terra, e agora a gente está no reino muito superior. O que eu acredito de verdade é que a gente não vai estar tendo isso afetando a nossa vida, e sim vai ser só um motivo de glorificar Deus por tudo que Ele fez com a nossa vida. Não, eu acredito que não. Porque Deus fala que Ele vai enxugar a nossa lágrima, Ele vai apagar as nossas lembranças. Na outra vida, quando a gente estiver no reino dos céus, o que vai acontecer? Simplesmente a gente não vai lembrar da dor, a gente não vai lembrar das lágrimas e do sofrimento, porque Deus vai apartar nós dos pecados. Se a gente tiver lembrança, a gente ainda vai saber o que é o pecado e vai continuar na mesma tendência. Sim, porque até mesmo por causa do julgamento, né? O julgamento acredito que vai ser no céu, não aqui. Mas a gente não vai lembrar com sentimentos humanos, né? Como os sentimentos que a gente tem aqui. A gente que vai lembrar o que a gente fez, porque a gente precisa prestar contas do que nós fizemos, mas não com os sentimentos humanos que temos aqui. Não, porque em Eclesiastes 9, versículo 6, se eu não me engano, diz que o ódio, o amor, o prazer, disso nós não iremos se lembrar mais. Né? Deus ele vai apagar nossas lembranças, vai apagar tudo que a gente viveu aqui na Terra e não vamos se lembrar mais de gerar uma nova vida com Ele. Não, porque a partir do momento que a gente está buscando a Deus, a gente está no caminho, a gente está ouvindo a palavra, porque a palavra é verdade. Então, a partir do momento que você anda na verdade, é uma outra vida, entendeu? Então, acho que as coisas do mundo é como se a gente fosse passageiro, tudo passageiro. E a gente está esperando um rei voltar, que é o Senhor Jesus. Eu acredito que não, porque vai ser tudo lançado no mar do esquecimento, e lá não vai ter marido, mulher, nem família, seremos todos irmãos, né? Eu acredito que não, né? Porque até mesmo porque quando a gente chegar no céu, a gente não vai lembrar de nada, a gente não vai reconhecer aquela pessoa, aquele ente querido. Então, eu acho que a gente não vai lembrar, até mesmo porque se uma pessoa da nossa família não for pro céu, pra gente não ficar com aquele sentimento ruim, entendeu? Beleza. Coisa é complicada, né? Posso fazer uma colocação? Deve. Me chama a atenção também, acho que um ponto que a gente tem que destacar, a gente não confundir muito essa questão da lembrança com a questão nossa ocidental. Até o pastor, não sei se foi no intervalo, a questão da mente nossa ocidental. O ocidental, a gente quando fala de lembrança, a gente pensa só no aspecto intelectual. No contexto bíblico, principalmente judaico do antigo, lembrança era trazer o passado ter influência sobre você. Quando a mulher chega para o profeta que a criança dela tinha morrido, o que ela fala? Vieste a mim para trazer à memória os meus pecados passados? Quando Jesus entrega a ceia, ele diz fazer isso em memória de mim. Não é só uma lembrança intelectual, é trazer o efeito daquilo sobre a tua vida. Cada vez que eu celebro a ceia, eu estou renovando, há um agir espiritual na minha vida. Então, trazer a memória, a lembrança no aspecto bíblico, é trazer influência sobre a sua vida. Então, eu penso que quando a Bíblia fala que nós não vamos lembrar das coisas lá, é nesse sentido, que as angústias, essas coisas não vão ter efeito mais sobre a minha vida. Mas não quer dizer que ele está apagando isso da minha memória. Então, lembrança aí também precisa ser feita essa distinção, né? Uma pergunta que eu gostaria muito de fazer é para Lázaro, né? Ele lembrava o que ele tinha visto depois que tinha morrido. Né? Que essa é uma coisa que eu comento muito, usam até como argumento do silêncio, né? Para dizer, não tinha nada, porque se tivesse algo, Lázaro tinha contado. A narrativa bíblica, ela é sempre resumida. Como é que você sabe que Lázaro não... Aí você usa o outro lado, como é que você sabe que Lázaro não contou para todo mundo, né? Vê um monte de gente para... Disse, inclusive, que vinha a gente não era nem para ver Jesus, é para ver Lázaro. Então, pode ser que ele tenha contado muita coisa que não foi descrita lá, né? Adam Cândido, ele mora em Barra do Garças, Mato Grosso. Sim, pois como iríamos glorificar a Deus eternamente pela sua graça, sem reconhecer nossa culpa, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, é o que diz a Bíblia. Né? Gustavo Lima, de São Paulo, eu sou o meu passado, eu sou o que eu fui, e o que eu vou fazer sem a minha história, eu não existo. Se no céu não terei lembrança, então não serei eu. Tem a ver também, né? Filho Paulo, se não teremos lembranças, então iremos também não reconhecer Jesus e o que ele fez por nós,
Que absurdo! Nós viemos de Deus, iremos retornar a Ele e esse trajeto não tem como ser apagado. Tadeu de Araújo, de Maceió, nas Alagoas. Graça e paz, muito embora não seja erudito no tocante às Escrituras, no entanto, até hoje, das vezes que as li, não encontrei sequer um versículo que dê suporte à mencionada pergunta. A meu ver, se não estou enganado, Apocalipse 21:4 deixa claro que o passado não mais será lembrado. Sérgio Mendes Segatelli, da capital paulista. Baseado no texto de 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo. Essa mensagem aqui também já foi invocada, né? Luiz Carlos, da Praia Grande. Creio que não, pois eis que cria novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 5:17. Se assimilar esse texto com o de Apocalipse 21:1, entendo que a profecia que Isaías se refere é a vida que os salvos levarão nos céus, na nova Jerusalém celestial. Aí. Bom, muito obrigado ao pastor Eginaldo Hélio de Souza, do Centro Evangelístico Vale da Bênção. Eu que fico grato e feliz, né, de poder conversar e falar de um tema maravilhoso desse, né? Realmente tem muita coisa que a gente quer esquecer, né? Reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, também teólogo, obrigado pela presença do irmão. Ok. Aguardamos os dois para o próximo tema, né? Eu agradeço só. Diria assim às pessoas, eu passei muitas tristezas na vida. Hoje, quando eu lembro delas, elas não me fazem sofrer. Elas me fazem sentir uma alegria de saber que Deus me livrou de todas elas. O céu vai ser a mesma coisa. Amém. Glória a Deus. A gente vai ver agora o sorteio. Quem é que ganhou o kit de João Rezende? Não. Hoje é o kit da grade. Enéas Pereira da Silva, de Brejo dos Santos. Meu pai do céu, tem um lugar chamado Brejo dos Santos, na Paraíba. Tá bem. Brejo dos Santos, então, ganhou o kit da grade. Para você que fica com a gente, com essa emissora, a paz e a graça de Jesus.